Oi, gravação iniciada. Uma boa noite a todos e uma ótima aula. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre essa matéria que vocês sabem que, deixa eu deixar essa porta aqui, que está em praticamente todas as provas que você vai fazer. O ERG é só um detalhe, tá? Porque circuitos elétricos você pode aprender para todas as provas. Claro, é uma matéria grande? É uma matéria que pode levar você a anos de estudo, se você quiser, claro que sim. Você tem que parar num certo ponto e dizer assim, tá bom para mim, porque isso aqui já me basta para chegar aonde eu quero. E é aí que nós temos que tá, orientar você para ver até onde você vai. Muito bem, olha só. Eu preciso, tá, diante de começar os circuitos propriamente ditos, de duas coisinhas. Dois detalhes que eu preciso que você lembre, que você saiba, para que a gente possa utilizar isso no nosso bate-papo. O primeiro detalhe é o seguinte, tá? É a jogada de você ter aqui um elemento passivo do circuito, por exemplo, uma resistência elétrica, e por ela estar passando uma intensidade de corrente. É necessário energia para isso acontecer, senão essa carga não vai fluir. E essa energia, tá, é colocada aqui através da voltagem. Eu quero que você lembre do famoso V igual a RI, que é base para eu começar essa aula. O que é isso? A voltagem, tá, do circuito. Alguns usam U, eu vou usar mais V, mas pode usar U, você está acostumado. Esse V, que é a DDP, por exemplo, gente, a pilha, a pilha que você coloca no circuito, ela vai te dar energia, tá, para poder as cargas fluírem, certo, no sistema. É ela que vai fazer com que apareça um campo para que aquela carga possa sentir a presença daquele campo e passear lá dentro, tá, realizando coisas para você. Muito bem. Nesse passeio, tá, ela vai ter uma função aqui que, na realidade, está ligada à inércia da eletricidade. Por exemplo, você lembra do F igual a MA? Você tem aqui. Florence Newton. Força igual a massa da aceleração. Todo mundo conhece isso bem. Olha bem, ó. Aqui está o que a gente chama de causa. E. Joga aí. Não. É tipo isso. A causa do fenômeno. A força que vai colocar no sistema aquela vontade, aquela variação, tá, de velocidade necessária. Entre a força e a aceleração, você tem um fator de inércia, que é a massa. Quanto mais massa, mais difícil de acelerar. Vamos para cá. Não é exatamente a mesma coisa, mas também é uma relação de causa e consequência. A voltagem vai te dar energia para aquele sistema fluir. E o fluxo é em ampere, a famosa intensidade de corrente, tá, que vai atravessar o circuito. Agora, essa corrente vai depender do quanto você tem de resistência elétrica. Um sistema com alta resistência elétrica é um sistema que vai, tá, ter problemas para ter um grande fluxo. Por quê? Porque ele não está liberando seus elétrons com facilidade. Tá? Já um sistema condutor, um sistema com baixa resistência elétrica, tende a ter correntes respeitáveis. Tá? Por quê? Porque ele está liberando os elétrons dele para poder entrar no fluxo. Alguns liberam mais facilmente, outros mais dificilmente. E isso está ligado à resistência. Portanto, esse V igual a RI que você conhece, eu vou precisar utilizar ele bastante hoje. Outra coisa que eu vou utilizar, que é base para o nosso circuito, é a função chamada de potência. No caso, para a gente, a potência elétrica.
a energia que flui no intervalo de tempo. Tá? O número de joules de energia que vai passar por aqui, tá? Por segundo. Crianças, essa potência é calculável por VU vezes I. Pode ser U, pode ser V, cada um usa uma coisa. Agora, essa potência em watts é a DDP em volt vezes a corrente em ampere. E essa resistência aqui, ó, é o famoso ohm, um ômega maiúsculo. Tá? Então, olha só, isso aqui, no nosso grupinho normal de segunda fase para o UERJ, é base para a gente começar. Já fiz até aula sobre isso antes, correto? Então, preciso que você lembre do famoso V igual a RI, tão conhecido, e dessa primeira relação de potência. Ela vai ter mais? Vai. Mas essa aqui é a fundamental. Voltagem vezes corrente. Depois eu vou alternar algumas coisas aqui. Tá legal? Então, gente, TDP, voltagem, tensão, tudo isso, tá? É a bateria que você liga para poder acender as coisas, a tomada da tua casa, a tomada da tua casa. Claro, adaptado, mas a tomada da tua casa, o que ela tem aí, normalmente 110 volts, e tem as pilhas comuns que você costuma comprar por aí, 1,5 volts. Bateria de carro, a mais comum tem 12 volts. É esse aqui? Certo? Deixa eu ver aqui, a pergunta, Sofia. Como é que é? Qual é a relação entre a resistência elétrica e a dificuldade que os elétrons encontram para se mover em um material? Qual a relação disso com a capacidade de fazer uma lâmpada funcionar, um liquidificador triturar e por aí vai? Você vai ver isso com calma. Mas, em princípio, pensa bem. Por exemplo, quando esse fluxo passa, ele não passa livre, Sofia. Ele passa, tá, por um sistema que tende, tá, tal qual, tá, forças não conservativas, num sistema que tende a transformar a energia elétrica que ele ganha em outras formas de energia, como, por exemplo, a energia térmica. O que acontece quando você liga um chuveiro elétrico? Que está passando aquele fluxo, tá? Aquele fluxo ali. Ele não está passando livre, ele está passando, tá? De forma a boa parte da energia que ele carrega, tá? Vai se transformar em energia térmica e vai aquecer a sua água, vai aquecer o seu pãozinho, tá? Na torradeira, vai fritar coisa para você, numa fritadeira elétrica, tá? E você está transformando uma energia elétrica, um trabalho de força elétrica em algo, tá, diferente para você. Agora, assim como você pode fazer isso, você pode também, tá, transformar essa energia mecânica em movimento, num liquidificador, num ventilador. Como é que se faz isso? Eu preciso de muito mais tempo para te mostrar como é que você usa o famoso eletromagnetismo para fazer essa coisa acontecer. Tá? Mas, devagar, você vai vendo e vai vendo como é. Tá legal? Tudo bem? Agora, uma coisa importante. Eu falei de aquecimento. Tá? O que você acha? Ter muito aquecimento é ter muita resistência? Ô mãe. Opa, tem. Ô mãe, Você eu chegou falei. Desliga o microfone, Maria Luísa, para mim. Isso. Olha só. Cuidado, que isso vai aparecer muito hoje. Tá? Se você quer muita potência, você quer bastante corrente. Quanto mais corrente fluindo, mais energia tem ali. Tá? Então, cuidado. Às vezes, a alta resistência tem a ver, tá, com aquecimento, mas num tipo de circuito não muito utilizável. O que você quer, quando você quer que alguma coisa tenha muita potência, é que passe muita corrente, é que tenha muita energia fluindo. Então, bota isso na tua cabeça que isso vai te ajudar
bastante depois a entender bem isso aqui. Agora, essas duas coisas, temos que começar por elas para poder fazer os circuitos. Tudo bem, gente? V igual a RI e potência igual a U ou V vezes I. Básica para a gente começar, tá legal? Tudo bem? Alguma pergunta que você pode me fazer aí? Estou olhando. Deve ter várias, né? Mas, assim, de Não cara. aprendendo nada, tá ótima aula, linda, linda, linda. Tá linda, Ricardo, tá show de bola. Linda, linda, Vamos lá, linda. então. Então, vamos à luta. Acompanhe agora. Então, vamos começar a fazer associações, a juntar as coisas de um circuito. Inicialmente, principalmente, as resistências. Tá? Cuidado com uma coisa. Tá? Você está muito falando de resistor, resistor. E, às vezes, as pessoas confundem resistência com resistor. Olha só. Tudo manifesta alguma resistência. A própria pilha, o próprio gerador, que a princípio não vai ser assim, depois você vai ver que manifesta alguma resistência. Nunca é totalmente livre esse fluxo. Tá? Agora, quando essa resistência manifesta efeito térmico, quando a coisa é feita para aquecer, como, por exemplo, um chuveiro elétrico, tá? Como, por exemplo, uma torradeira, um ferro de passar roupa, isso é um resistor. Um cara que é criado para transformar a energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, uma lâmpada tem resistência elétrica. Mas ela é um resistor? A rigor, não. Porque ela não é feita para aquecer. Você não compra a lâmpada para fritar um ovo em cima dela. Ela aquece para cacete? Aquece muito. A lâmpada incandescente, para valer. Agora, esse efeito é indesejável. Porque a emissão de energia radiante é que é a função da lâmpada. Então, a rigor não é um resistor, embora ela tenha o quê? Resistência. Então, na realidade, eu vou tratar resistores como eles têm que ser. Elementos que foram feitos para gerar energia térmica, para aquecer, para até produzir mudança de fase, que seja, mas para transformar a energia elétrica em energia térmica. Esse é o resistor. Tá? Agora, toda resistência elétrica, tá, vai ter esse efeito também, só que nem sempre era criada para isso. Então, vamos lá. A gente pode associar geradores, pilhas, resistências, coisas assim, de várias maneiras. Aliás, de várias mesmo. Mas duas são as principais. Duas você tem que conhecer bem. Tá? A primeira delas, o que é associar em série? Nosso primeiro tipo de circuito, o circuito em série. Tá? Eu poderia colocar aqui do lado, em linha. Em linha. Tá? Num caminho só, sem esquinas. Ou pode ter esquinas, mas não pode ter bifurcações. Tá? Assim, um caminho. Por exemplo, eu tenho aqui um elemento com uma certa resistência elétrica, R1. Não está ligado em nada ainda. Tá? Não está passando nada por ele. O que é ligar um segundo elemento em série com ele? O que é isso? Gente, eu fiz um resuminho teórico. Se você recebeu aí, olha, não precisa copiar nada, não se preocupa, tem tudo aí. Tá? Não é um livro, mas um resuminho teórico para você poder acompanhar. Não precisa copiar. Vai para cá. Ó. Eu tenho aqui o elemento resistor ou resistência R1. Vou associá-lo em série com um segundo elemento, R2, em linha. De forma que existe só um caminho aqui entre eles. Tá? Tudo bem. Vamos colocar isso para funcionar. Vamos colocar aí, tá, um elemento para fornecer a nossa energia.
eu vou colocar aqui, ó, o símbolo do gerador, do cara que é responsável pela voltagem. Esse cara aqui, da bateria, da pilha, da tomada, tá? Que agora tem aqui, ó, a placa positiva e a placa negativa, e vai gerar aquele fluxo que eu te falei, a famosa intensidade de corrente elétrica. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Por exemplo, olha, não estou com pressa, tá? Para você tentar entender o que é isso aqui. Assim, a grosso modo, isso aqui poderia ser uma lâmpada. Ó, vamos. Não peça para ser muito bom, porque o meu desenho artístico é uma porcaria. Repara, aqui, ó, uma entrada para corrente, tá? Assim, daquela parte do lado ali da lâmpada, embaixo, daquela rosca. E aqui embaixo, ó, a saída. Muito bem. Aqui, eu vou ligar uma segunda lâmpada, na mesma linha. Olha aqui, ó. Olha a segunda lâmpada aqui, ó. A entrada e a saída. E aqui tem a tomada. Ó. Um fio aqui, outro aqui. Isso aqui é algo assim. Isso que eu não quero. Isso aqui não vai, a aula não é de belas artes. Não é para ficar desenhando lâmpadas e radinhos e chuveiros e não sei, não. Então, isso está representando esse elemento que vai acender aqui, ó, por passar a intensidade de corrente, com a sua potência. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Claro, claro, certo. Impedir, não. Tá? A resistência é uma espécie de inércia, de passividade. Você tem que empurrar um corpo mais magrinho, ou empurrar um corpo mais gordinho. Tá? Se você empurrar com a mesma força, você não vai ter o mesmo nível de fluxo. O mais magrinho vai para longe, o mais gordinho vai andar mesmo. É mais ou menos isso. Tá? Então, para cá. Nós temos aqui um circuito, como a gente desenha em física, e não como é no dia a dia. Mas você tem que tentar enxergar mais ou menos assim. Então, olha só. Fala para mim. Quantos caminhos há para a corrente? E essa corrente é um fluxo. É um fluxo. Tá? O que passa em R1 é o que passa em R2. Não tem como o fluxo daqui ser diferente desse. É algo assim, quer ver? Você tem um cano d'água. E aí, ele está ligado a um segundo cano d'água mais fininho. E aqui dentro está cheio d'água. E está em movimento. É lógico que você olha para aqueles assim, aquelas resistências não devem ser iguais. Realmente não são, né? Deve ser mais fácil passar por um do que por outro. Mas eu te pergunto, pode a água que está fluindo aqui fluir mais rápido do que aqui? Pode a água que está passando por aqui passar à frente da água do outro lado? Isso aqui eu estou toda hora nesse lado. Repara, aqui está fluindo 1 litro por segundo. Lá pode fluir menos. Mas o que vai acontecer? Só isso aqui inchar. Pensa, o caminho ali, ó, é um só. Se o caminho é um só, tá? O fluxo que faz aqui, todo mundo vai ter que ter a mesma corrente. Mesmo tendo resistências diferentes, sim, a corrente vai se estabelecer para o todo e não para cada um em separado. Agora, uma coisa é certa, aqui tem uma voltagem, não tem? Vamos supor, 12 volts. Essa voltagem é dada para o circuito.
para os dois. Eles vão usar essa voltagem como um todo. Só que, lembra do V igual a R e agora? Repara. Cada elemento vai usar um pedaço dessa o quê? Voltagem. Se eu tenho aqui 12 volts, pode se dividir em 6 e 6? Pode, se as duas resistências forem iguais. Se o R for maior, ele vai usar mais voltagem do que o outro. Porque lembra, V na RI, o I é o mesmo. Ou seja, nesse elemento em série, a intensidade de corrente, vou fazer assim, constante, ó, mas esse constante quer dizer, tá, é a mesma nos dois. O I aqui é igual ao I aqui. 10 amperes, 10 amperes. É uma corrente só. Agora, repara, aqui você tem uma voltagem. V1. Aqui uma voltagem. V2. E V1 mais V2 é o V total. Ou seja, se eu estou dando 12 volts, é um pedaço por primeiro, um pedaço por segundo. Se os R's forem iguais, RI vai ser igual para os dois. Então, vai dividir em duas partes, 6 e 6. Que pergunta? A nossa casa é assim? Você bota uma voltagem e aí liga um monte de lâmpadas, elas vão dividindo a voltagem entre elas? Já pensou se fosse assim? Já pensou? Primeiro, você ia botar, sei lá, 110 volts aqui, tá? E você ia dividir por 10 lâmpadas, ia ficar 11 para cada uma, ia sem ver. Segundo, suponha que você tivesse assim 10 lâmpadas ligadas na tua casa, todas acesas fortemente. Aí você vai e uma delas queima. Dá uma olhadinha, olha o que está acontecendo. Se ela queimar aqui, ela vai cortar o caminho. Tá? Se cortar o caminho, como é que a coisa vai passar? Ou seja, queimou uma, apaga tudo. E cuidado, não é queima tudo, é apaga tudo. Tá? Você já deve ter visto isso naquelas fieiras de árvore de Natal, que às vezes tem assim, 8, 10 lâmpadas em série. Tá? Na mesma linha. Se uma queima, tu vai ter que testar uma por uma, porque apaga todas elas. A nossa casa normalmente é assim? Não é não, né? Tá? Então acompanha. Mas de qualquer maneira, essa é a corrente que passa pelo circuito. Ela é a mesma para todo mundo. A voltagem total vai ser dividida de acordo com cada resistência. Tá? Aí eu te pergunto, lembra do início da aula? Olha aqui. Quem é a voltagem aqui em R1? Lembra? É R vezes I? Então, V1 é R1 vezes I. Estamos juntos? Voltagem, RI, certo? Tá? Aqui, ó. Quem é V2? R2 vezes I. O número de ohms vezes o número de amperes. Olha lá. E se eu tivesse mais aqui, R3 vezes I, R4 vezes I, ia fazendo um pedaço para cada uma. E você já viu com a gente conversando aqui que se eu somar isso aqui, V1 mais V2, eu vou ter um V total. Tá? A voltagem fornecida ao sistema em série. Isso é V1 mais V2? Ora, olha a matemática. R1, I. R2, I. É o mesmo I. Se é o mesmo I, eu posso botar o I em evidência e escrever assim. R1 mais R2 vezes I. Crianças, se eu tivesse mais elementos em série, ia ficar R1 mais R2 mais R3 mais R4, eu ia somando todos eles. Tá? Na realidade, olha o que está sendo dito matematicamente para você. Que tudo funciona
como se todos esses elementos que estão em o quê? Série fossem somados. Ou seja, isso aqui, ó, é um somatório, soma das resistências em série. Nome disso aqui. Deixa eu apagar esse vermelho, que não está dando para ver, não. Eu acho que não está dando para ver bem. Espera aí. Aí. Essa soma recebe o nome de resistência equivalente, que quando está em série, você soma todas elas. Ou seja, se aqui eu tenho 2 ohms e aqui 3 ohms, para a bateria eu tenho 5. E ela vai atuar como se tivesse um cara só lá fora de 5 o quê? De 5 ohms, a soma dos dois. E pode ser 3, 4, 5. As próprias baterias, se eu colocasse elas em série, elas iam se somar também. Pensa. Olha aqui, ó. Você tem aqui uma placa positiva e uma placa negativa que forma uma bateria, ela tem uma voltagem, tá? Por exemplo, aqui, ó, 5 volts. Aí você vai, encosta outra placa aqui, só que positiva, e aqui negativa. Mais e menos. Aqui tem mais 5 horas. Quando você ligar aqui, eu vou ter um campo aqui, mais um campo aqui. Vou somar os dois. Se você lembrasse de eletrostática, você teria aqui E vezes D, E vezes D. Ou seja, a soma de E vezes D1 mais D2, que é a soma das baterias. Ou seja, se eu colocar aqui 2 pilhas de 1,5, assim direitinho, menos, mais, eu vou ter 3 volts. Tá? Repara, se eu colocar as pilhas em série, vai acontecer a mesma coisa. Elas vão se somar. Por quê? A placa positiva aqui, ó, e a placa negativa aqui, a primeira e a última, tem uma distância que mostra todo o sistema elétrico se trabalhando. Tá? Então, repara, em princípio, elementos em série aqui, ó, se somam no sistema e a voltagem total, tá? Você dividir pelas partes. Crianças, o que diz? Com relação à potência. A potência. Assim, no circuito em série. Repara, eu tinha feito com você uma relação assim. Voltagem vezes corrente. Mas, se você olhar bem, o que mais vai aparecer, não é que não possa aparecer, mas o que mais vai aparecer para você é resistência e corrente. E aí, eu posso transformar aquilo ali? Posso. Porque, me diz, no lugar de V, eu posso colocar R vezes I. Aí a potência ficaria R vezes I vezes I. Olha lá. Ou seja, R I ao quadrado. Devagar, para você ir pegando um jeitinho, mas olha bem, ó. Todos têm o mesmo I, né? Não, circuito em série, todos têm o mesmo I. Só eu tenho o mesmo I. A maior resistência é que vai ter maior potência. Isso é a verdade de um circuito em série que quase não é utilizado. Mas não é a verdade que mais aparece. Você vai ver isso. Tá? Mas, de qualquer maneira, em circuitos em série, se eu tiver 2 lâmpadas, quem vai brilhar mais? A de maior resistência. Tá? Ao contrário do outro que vem por aí. Tá?
Então, vamos lá. Então, você repassar que a gente vai brincar dessa com isso. Segundo em série, resistências se somam, a DDP total é dividida por todos os elementos. Tá? A resistência total é a soma das resistências. Tá? O elemento que tem mais potência é o de maior resistência. Embora isso não seja a maioria das vezes que acontece na nossa vida, tu vai ver. Tá? Porque a gente quase não liga nada em sério. E, cuidado, em qualquer lugar que você corte isso aqui, em qualquer lugar que você corte, para tudo. Por quê? Porque não tem caminho para corrente. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um elemento ideal com um azinho dentro. Eu vou chamar de amperímetro. Ampere, corrente, medidor de corrente. Eu posso colocar esse amperímetro em qualquer lugar aqui que vai medir a mesma coisa, porque o circuito está em quê? Sério. Tá? Então, o que tem que guardar? Voltagem é dividida. Resistência se soma. Corrente é a mesma para todo mundo e cuidado, não pode cortar em lugar nenhum, senão para tudo. Tá? Tudo bem? Então, a série é basicamente isso. Tá? Repara. Vou apagar. Se alguém disser, Ricardo, eu queria copiar, tira um print rápido, mas não precisa. Tem tudo aí, pode olhar. Então, essa é a primeira forma que a gente viu de associar a famosa associação em série. Então, eu pergunto para você, às vezes a aprendizagem é muito fácil, né? Só para você ver. Alguém vai e molda para você alguma coisa assim, ó. Aqui tem 3 baterias. Ah, lá, ó. Na ordem certinha. Vou te dizer o que acontece se você trocar a ordem dela. Olha aqui. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Uma somando com a outra. E aí, alguém vai e te propõe um circuitinho como esse. Não precisa copiar, é só para a gente treinar um pouco. Por exemplo, 3 baterias, 3 geradores de 4 volts cada um. Aqui, 2 ohms. Tá? Aqui, 4 ohms. E aqui, 6 ohms. Olha para mim. Quantos caminhos tem aqui? Um caminho só. Correto? Um caminho. Tudo bem? Não há divisões. A corrente que vem pelo 2 passa pelo 4, passa pelo 6. Isso é um circuito em série. Tá? Muito bem. Com calma. Com calma. Quem é a voltagem total desse circuito? 12 volts. Resistência total. Os 3 estão em série. Resistência equivalente. 2 mais 4, 6, mais 6, 12. 12 ohms. Aí ele vai te perguntar, quem é a intensidade de corrente que vai passar nesse circuito? Quem é? Ora, lembra? V igual a RI. V, 12. R, 12. Eu quero I. O I vale 1 ampere. 1 ampere em todo o circuito. Tá? Que não negócio? Quem é a voltagem desse só desse? No R vezes I? 2 vezes 1, 2. Voltagem desse? 4 vezes 1, 4.
voltagem desse, 3 vezes 1, 6. 2 mais 4 mais 6, 12 volts, a voltagem total. Nesse caso, se fossem 3 coisas para aquecer, quem aqueceria mais? A maior ou a menor resistência? A maior. Eu estou usando P igual a R I ao quadrado. O I é o mesmo. O R maior vai aquecer mais. Tá? Eu te pergunto, você faz isso para hardware na sua casa? Não, né? Não faz. É outra coisa. Tá? Então, repara, te mostrei aí uma brincadeirinha de um circuito em série. Muito bem. Qual é a outra parte? Qual é a outra forma de ligar essa aqui de uma maneira ideal, que a gente vai ter que depois tirar essa coisa do ideal para vocês, mas em princípio tem que ser assim. Quando você não liga em série, você liga em paralelo. O que é ligar em paralelo? Crianças, na série, eu tinha um caminho só. Tá? A corrente era a mesma para todo mundo. Aqui é o contrário disso. Repara, por exemplo, botei aqui uma bateria. Um gerador. Ideal de 12 volts. Acompanha. Não vou entrar no mérito desse fato, mas esse cara, o negócio dele é manter a diferença entre esses bordos de 12 sempre. Sempre. Repara, não importa o que vai acontecer, tá? Os íons aqui dentro vão se depositar de tal forma, aquele aqui, 12 o quê? Volts. Aí, cara, isso é assim em tudo quanto é lugar, não é não, tá? Isso é meio antinatural. Mas, a princípio, a gente de bateria é ideal, e o ideal, você sabe que é o lance do livro de atrito, que não existe, e uma série de coisas assim. Vamos lá. 12 volts, essa bateria. Repara, aqui tem um terminal positivo. Isso aqui está ligado direto na placa de 12 volts. Tá? Vamos fazer assim, ó, como se fosse 12 e 0. Não tem que ser. A diferença é 12. Mas vamos fazer assim. Aqui 12, aqui 0. Então, ó, o outro lado. Muito bem. Esse lado ligado na placa positiva e esse ligado na placa o quê? Negativa. Crianças, esses terminais têm uma diferença, tem uma voltagem de 12. 12 e 0, por exemplo. Tá? Podia ser 22 e 10, podia, mas a diferença é o que importa. Então, vamos lá. 12 e 0 vai ficar mais fácil. Então, esse lado tem o potencial maior, esse lado o potencial menor. Fique bem. Eu vou ligar um elemento aqui. Ligar na entrada. Olha aqui, ó. Nesse ponto A de entrada e na saída. Um elemento R1. Gente, e a voltagem dele? 12. Me diz, vai passar corrente por ali? Vai. Vai ter uma corrente aqui. Eu vou chamar de I1. E ela vai correr em todo o circuito. Quem é essa corrente I1? Ora, se V igual a RI, I igual a V sobre R. Então, quem é a corrente I1? É a voltagem do gerador sobre R1. Aí vai depender do R. Porque cada R tem um I diferente. Mas esse I é só dele.
Note que não tem ninguém na linha dele aqui, pelo menos não por enquanto. Eu te pergunto, esses pontos ainda estão aqui? Pensa. Aqui tem as placas da bateria. A placa positiva e a placa negativa. Eu liguei um cara entre elas. Posso ligar um segundo? Posso. Se a bateria é ideal, ela vai manter esses 12 o quê? Volts aqui. E eu posso resolver que vou ligar um segundo elemento nos mesmos pontos. Aqui, ó. Aqui em A e aqui em B. Em A e em B. Ó. Vou ligar um segundo elemento. E, na realidade, qualquer coisa falta a mim ali. Ele está ligado na mesma placa positiva e na mesma placa negativa que o primeiro foi ligado. Mas a ligação dele é só dele. Ele está usando os 12 volts também, ou seja, é a mesma voltagem. Tá? Por exemplo, eu não tenho aqui. Poxa, peraí. Tem algum Benjamin ainda? Tá. Gente, lamento. Devia ter pensado nisso. Acho que tem um aqui. Pronto. Tem sim. Olha aqui. Esse cara aqui, ele tem esses dois terminais que são ligados na tomada. Os dois terminais. E aqui, ó, tem. Pode ser. Obrigado, Lino. Aqui, ó. Tem uma coisa, ó. Ele tem esses dois caras. Aqui tem três, porque tem um terra também. Mas tudo bem, os filhos são dois. Ele tem esses dois caras que são ligados na tomada. E de cada um deles vai sair e vai chegar 3 tomadas. Cada uma vai usar a voltagem total. Que se ela é ideal, tá? Normalmente, na tua casa não são 110 volts. Eu tenho aqui um ligador em paralelo. Ele vai ligar esse aqui em 110, esse aqui em 110. Por quê? Porque é algo assim, ó. Não tem esses dois caras aqui? Cada um deles vai fazer a sua entrada e a sua saída para poder ligar alguém. Aí, ó, outro fio aqui, outra entrada para saída. Tá? E por aí vai. Repara, aqui, ó, o elemento 2 vai ter uma corrente em 2. E quem vai ser a corrente em 2? Está demorando um pouquinho hoje, mas eu preciso fazer essa base com você. Quem vai ser a corrente em 2? I é V sobre R. O mesmo V, a mesma voltagem, a bateria. Não gastou tudo com o primeiro. Ela mantém os 12 volts, a função dela é manter essa DDP aqui. Ela tem que manter a bateria dela. Então, ela mantém os 12. Só que agora está dando por segundo. Então, quem é a corrente de 2? É V sobre R2? Repara. Se eu apagar o R2, deixar só o R1, por acaso ele vai brilhar mais? Ele vai aumentar a corrente dele? Claro que não. Não vai mudar a voltagem. Tá? Não vai mudar a voltagem. Acompanha. Já pensou? Você tem um elemento desse. Tá? E aí, você está no teu quarto, você liga o celular para carregar, liga um rádio relógio e liga um ventiladorzinho. Se você desligar o celular, o rádio fala mais alto. Se desligar o celular e o rádio, o ventilador é de órbita. Pensa. Não. Na realidade,
todo mundo vai usar aqui a mesma voltagem. E cada um vai ter a sua corrente. Só que, aqui fora, vai passar a corrente total, né? Por exemplo, agora está passando em 1 e 2. Eu poderia ligar no terceiro? Claro, mas assim, então, Ricardo, eu posso ligar 500 lâmpadas aqui. Tu está vendo que isso não é verdade, que alguma coisa tem que ser feita aí. Se você tentar fazer isso, não vai dar certo. Mas, em princípio, tá? Com a bateria ideal, com poucas ligações, a gente pode fazer isso assim mesmo. Ou seja, cada um tem a sua corrente. Todos têm a mesma voltagem. E aqui fora passa a corrente total, que é a soma de 1 com I2. Se eu ligasse um terceiro, olha aqui, ó, um terceiro. Um R3. Gente, ligado na parte positiva. Isso aqui é a entrada A. Isso aqui é a saída B. Depois você vai entender, irmão, já de curto-circuito, besteira. Isso aqui é um potencial só, é a mesma linha que está saindo do polo positivo. Olha para mim, ó. Aqui tem uma terceira corrente. Quem seria a terceira corrente? O I3. V sobre R3. Repara, cuidado, né? Aqui fora vai passar a soma das correntes. Tu não pode pegar um circuito desse, por exemplo, eu pego um Benjamin daquele de 3 entradas, ligo um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, tá? E um aquecedor. Não pode. Cada um tem a sua corrente e a corrente alta. Resultado, se eu somar os três, se essa vez for muito grande, vai queimar essa brincadeira, esse troço vai ficar, ao invés de assim, direitinho, assim, já fizeram besteira com esse, olha lá. E aí, queimou aqui. Por quê? Porque tentaram botar a corrente demais. Tá? Gente, tem um pessoal, né, que bota Benjamin junto com Benjamin, junto com Benjamin, pendura 500 coisas. A sorte dessas pessoas é que elas estão normalmente colocando coisas que funcionam com baixa corrente. Porque se colocar alguma coisa que funciona com alta corrente ali, vai dar problema. Agora, entenda, quem é o I total dessa associação? O I total é a soma das correntes de cada um dos elementos que está em paralelo. Estar em paralelo é estar na mesma entrada e na mesma o quê? Saída. Nota, série, linha, paralelo, abre e fecha junto. Tá? Por exemplo, que é o I total? É I1 mais I2 mais I3. Concordamos? Esse é o I total do paralelo? Tá? Conta para mim, na tua casa, se você desliga essa lâmpada, o resto continua aceso? Sim, né? Para cada bocal desse aqui, tem a entrada e a saída. É em paralelo. E todos eles podem funcionar. E você desliga uma lâmpada aqui, a outra lâmpada não vai ficar mais clara ou mais escura por causa disso. Não se você tiver com uma ligação bem feita. Tá? Correto? Então, acompanha. Essa é a ligação do nosso dia a dia. Todo mundo com a mesma o quê? Vontade. Tá? As tomadas da sua casa, a não ser que você faça uma especial para um ar-condicionado de 220 e tal, elas costumam ser, não sei aí na cidade de vocês, mas no Rio todo mundo quase 110. Tudo quanto é voltagem dessa é igual. Ela está armada para ligar alguma coisa na mesma voltagem, para ligar em paralelo. Olha aí, ó. Olha o igual aqui. Quem é I1? V sobre R1? Quem é I2? V sobre R2? Quem é I3? V sobre R3? E quem é I total? Olha, o I total é como se aqui tivesse um R só e eu ligasse em 12 volts. Ou seja, é V sobre o R total. O R total é o famoso R o quê? Equivalente.
Crianças, olha a matemática. Posso? Nossa, aqui é como se fosse um V só. Essa proteína em evidência. Vai ficar um V só que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Resultado. Olha o que aconteceu aqui. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivesse mais resistência em paralelo, mais 1 sobre R teria. Ou seja, aqui, 1 sobre REC é a soma dos 1 sobre R em paralelo. Ou seja, vamos lá. Em série você soma direto. Em paralelo é assim, ó. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E quando estiverem lá. Tá? Por exemplo, tá? Obrigado. Repara, por exemplo, 3 homens, 6 homens, 12 homens. 1 sobre REC. 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. Tá? E aí você faz 1 sobre REC e tira o valor de REC. Isso é ligar em paralelo. Tá? Cada um com a sua corrente. Cada um com a sua corrente. Tá? E um depende do outro. Independe. Certo? Cada um com a sua parte aqui. Então, ligar em série e ligar em paralelo é uma coisa relativamente simples de você pensar em fazer. Tá? Quer ver? Ó. Vou pedir uma ajuda aqui do pessoal aqui de casa. Gente, vem. Agora eu chamei, velho. Agora vem. Ó. Eita. Aqui, ó. Vem cá, minha esposa. A irmã da minha esposa, gêmea. Tá? E elas vão ser. Tira o Rex daqui que ele vai ficar tropeçando isso. Olha aqui, ó. Aqui em cima. Olha que tem que aparecer lá. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Eu sou a bateria. Toda luz aqui. Mas não acendeu. Liga nela. Isso, bota aqui assim mais alto para eles verem. Isso. E aqui, liga aqui. Pronto, acendeu. Isso aí, sério. Uma corrente só. Uma corrente só. Ó. Se você... Sai daí, cachorro. Sai daí, cachorro. Se você... Apaga aí, Titi, apaga. Olha assim. E você vai apagar também. Por que vai apagar? Porque não tem mais caminho. Volta. Isso. Em qualquer lugar que você cortar isso aqui, apaga tudo. Não precisa apagar tudo. Não. Repara, por quê? Porque não tem caminho para a corrente. Isso é sério. Não é assim que é a sua casa. Já pensou se a sua casa fosse assim? Tá? Queimava a obra num quarto, apagava a casa inteira? Não pode. Tá? Isso é sério. Agora, quem é o R total? É a soma das duas resistências. Vamos ir em paralelo agora, tá? Vamos lá. Só você aqui. Isso. Aqui. Estou ligando, ela está usando a minha voltagem, mas a minha voltagem ainda está aqui, gente. Tá? Eu sou uma bateria ideal. Eu mantenho a minha voltagem. Se você quiser se ligar, como é que você vai ligar? Não. Se você botar os dois, lembra, bota os dois no mesmo lugar. Isso é um curto. Você precisa da diferença, não precisa? Então, aqui, ó. Não, se você botar uma só, por onde vai passar a corrente? Isso. Sim, legal. Então, peraí um pouquinho. Gente, olha só. Estou dando uma para elas também. Aqui. Eu estou aqui, ó, com uma ligação com uma das lâmpadas. Tá? Você vai ligar também. Tem um positivo, pronto, acendeu as duas. Só que você tem a tua corrente, que passa só por você. E você também. E as duas passam por mim. Certo? As duas passam por mim. Se você queima aí. Você não queima. Isso, por que você não queima? Porque você continua ligado aqui, ó. Você tem a sua corrente só para você. Isso não é sério, isso é o quê? Como é que é a nossa casa? Por acaso é sério? Não, né? É assim, né?
Você apaga a lâmpada no seu quarto, no outro quarto, ela continua acesa, com uma ligação em separado. Todo mundo com a mesma voltagem. Na casa, a nossa voltagem é 110. Na pilha, 1,5 volt, na bateria do carro é 12. Mas isso aqui é que é ligação em paralelo. Cada uma com a sua corrente. Certo? Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Muito bem, muito bem, muito bem. Perturbei a casa toda hoje. Então, espero que você tenha visto a diferença que é ligar em série e ligar em o quê? Paralelo. Tá? E como é que se faz a resistência? Você soma, se for tudo em linha, e faz aquele 1 sobre REC. Ah, Ricardo, não tem negócio de produto sobre soma, não sei o que, de N iguais. Tem. Tem. Depois eu faço para você em separado. Mas, em princípio, se você não quiser aprender mais nada diferente, basta isso, ó. Na série, soma direto. No paralelo, soma os inversos e joga igual ao inverso. Vai fazer sempre certo. Tá? Tem umas maneiras matemáticas de você fazer mais rápido essa conta. E tem gente que não gosta muito de fração, né? Mas vamos lá. Quando são vários e diferentes, não tem outra maneira. A maneira certa é fazer isso. Tá? Sofia, se eu quiser diminuir a resistência total de um circuito, eu vou usar resistores em série e em paralelo. Sofia, fala você, pensa. Se você associar mais coisas em série, tu vai somar. Se você associar mais coisas em paralelo, tu vai somar 1 sobre REC, ou seja, você vai diminuir. Quanto mais paralelo você botar, menos R total tem. Quanto mais série, mais R total tem. É o contrário. Está guardando? Tá? Repara, em série, se você colocar mais gente em série, está aumentando a resistência do circuito. Se botar mais gente em paralelo, está diminuindo. Por exemplo, tá? Um cara de 10. Até 10 horas. 2 caras de 10 em paralelo. Olha aqui, ó. 1 sobre REC igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Certo, Sofia? 2 em paralelo de 10. Aquilo ali, sobre ali, dá 2 sobre 10. Não é assim que dá? Só que 2 sobre 10 é 1 sobre REC. Quem é o REC? 10 sobre 2. 5. Olha só. 1 só de 10 dá 10. 2 de 10 dá 5. Viu, Sofia? Viu? Botou mais paralelo, baixou o R, ao invés de o quê? Aumentar. Ou seja, você bota mais resistência e o circuito fica menos resistivo. Foi? Por que a forma de associar os resistores altera a corrente e a tensão em diferentes partes do circuito? Claro que sim. Porque, Sofia, cada pedacinho desse circuito vai obedecer a V igual a RI. Se tiver um R em paralelo é de um jeito, em série é de outro, e por aí vai. Tá? Não tem como você dizer que todo ele se comporta, porque daqui a pouco eu vou misturar os dois, né? Eu vou misturar os dois, e você vai ver que faz diferença. Tá? Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os exercícios, pelo menos os primeiros, para a gente fazer mais simples. Tá? Mas eu chamei de circuito Zoom, gente, porque é só a primeira, né? Tá? A gente vai ter que fazer pelo menos umas 3 aulas disso. Tá? E eu já falei com o William que, se ele topar, semana que vem eu faço 2 aulas, se vocês quiserem, sei lá, tipo terça e quarta, tá? Para poder andar mais com isso. Agora, uma coisa importante, os circuitos da UERJ são difíceis? Não. Eles são circuitos muito fáceis. Tá? A menos que a UERJ, de repente, mude muito o estilo da prova, tá? As perguntas deles são muito simples com o circuito. Tá bom? Então, prepara. Vamos lá. Lara, bota os exercícios para mim aí.
Vamos fazer um exercício de prova. Lara, tá aí, Lara? Lara, tá aí? Oi. Pode ver vocês para mim? Manda primeiro. Obrigado. Olha só. E aí, São questões, tá? sempre tive que lidar com muitas questões deles, Quê? de ter que fazer muitas coisas para eles. Então, tipo assim, eu fui uma criança meio adulta. Eu não te ouvi. Você pode repetir para mim? Alô? Não. Oi, desculpa. É que eu não te escutei direito. Deixa eu pegar aqui o meu celular, que aí eu vou. Vendo também aqui. Eles vêm aí, vêm no deles. Gente, isso está no material de vocês. Todas são questões de prova, tá? Todas elas são questões de prova. Deixa eu pegar aqui. Olha só, se você olhar o teu material, tem um resuminho teórico, associação em série, associação em paralelo, tem mais umas coisinhas que depois a gente vai fechar, tá? Mas o principal seria isso. Olha a primeira questão. O gráfico, tá? E você tem que saber ler gráfico bem para essas provas, tá? Porque uma coisa é saber a matéria, outra coisa é saber fazer a prova. Peraí, professor, por que nas ligações em série acontece o oposto? Ou seja, o elemento de maior resistência dissipa mais potência. Repara, Sofia, aí não tem um porquê. É uma característica. Tá? A ligação em série, tá? Ela tem a mesma corrente. Então, a maior resistência tem potência maior porque P igual a RI ao quadrado. Mas já na ligação em paralelo, tá? Que eu deveria ter feito, mas não fiz, tá? A ligação em paralelo, olha para mim, tudo sem a mesma voltagem. Eu tinha feito P igual a V vezes I. Tá? Foi bom você ter me lembrado isso. P igual a V vezes I. Como tudo sem a mesma voltagem, a matemática quer que você, tá, compare as coisas com R's diferentes. Eu vou botar no lugar desse I, P sobre R. Não vai igual a R. Vai ficar assim, ó. P igual a V vezes V sobre R. Ou seja, olha aqui, ó. V ao quadrado sobre R. Dá uma boa olhada. Na ligação em paralelo, o V é igual para todo mundo. E o P e R ficam inversamente proporcionais. Ou seja, o elemento que mais brilha, que tem mais potência, tá? Que mais aquece, é o de menor resistência e não o de o quê? Maior. Quer ver? Uma coisa que todo ano que cai, todo mundo erra esse troço. Todo mundo erra esse troço. Quer dizer assim para você, vamos passar um chuveiro elétrico de verão para inverno. Se é verão para inverno, eu quero que ele aqueça mais, que ele tenha mais potência, que ele fique mais quente. Aí pergunta, é para aumentar ou diminuir a resistência? Todo mundo bota que é para aumentar, não é. Porque a ligação dele é em paralelo, ele está colocado lá, todo mundo na mesma voltagem. O P e o R são inversos. Quando você diminui a resistência, você aumenta a potência. Então, o chuveiro aquece mais quando ele tem menos resistência, quando passa mais corrente. Vamos dar um exemplo, tá? Para que isso
talvez fique bem na sua cabeça. Vamos tentar. Vai fazer o que eu te dizer agora. Você tem uma tomada na tua casa. Você pegar um pedaço de borracha, tá? Que é um material isolante, um material com altíssima resistência. Está me acompanhando? Borracha, altíssima resistência. Encostar no positivo e no negativo, não acontece nada. Não tem nem corrente. A corrente que vai ter é muito pouca, porque o troço é um isolante. Ele tem alta resistência, não vai passar corrente. Se você, ao contrário disso, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Pegar um clipe desse papel de metal, abre ele, não vai com a mão, não, senão tu vai arrumar problema. Se você fosse fazer isso, você não vai fazer, que é pegar ele com uma borracha para poder isolar você. E se você coloca aquele clipe de papel, aquele metal, aquele condutor de baixíssima resistência ali, queima a tomada, queima fusível, pega fogo na ligação. Por quê? Porque você botou uma baixa resistência e uma alta o quê? Corrente. O que aquece a alta corrente não é a alta resistência. Ah, mas Ricardo, mas em série ao contrário, eu sei que é. Mas eu não ligo nada em série. Eu ligo tudo em paralelo. Tá? Então, aquilo que eu quero. Quem é a lâmpada que mais brilha na tua casa? É a de maior ou a de menor resistência? É a de menor resistência. Por quê? Porque o P e o R são inversamente proporcionais. A ligação em paralelo à voltagem se mantém o quê? Constante. Tá? Gente, dá para entender isso? Hã? É o oposto, né? Sofia, tudo bem? Foi? Ô, Vitor, tudo bem? Então, olha só. Vamos com calma. Olha essa questão aí. Questão de prova, tá? Vamos lá. O gráfico a seguir representa as intensidades de corrente. Olha só, o I na vertical, intensidade de corrente, tá? Que percorre dois resistores, R1 e R2. Resistores constantes, resistores ômicos. Em função da voltagem. Olha bem, o gráfico da voltagem e da corrente, está vendo? Tá? Muito bem. Abaixo do gráfico há um esquema de um circuito com R1 e R2 em série, com uma bateria de 12 o quê? Volts. Com R1 e R2 em série. A questão pediu, calcule a intensidade de corrente que percorre R1 e R2. E é a mesma, porque está em quê? Série. Certo, gente? Ah, Lívia ficou confuso porque eles são opostos. Eu vou te mostrar, Lívia, com calma. Então, olha só. Repara. A medida é quanto vale a corrente. Para ver a corrente, eu tenho que fazer a resistência, que fazer V igual a RI. Só que qual R? O R total. Eu tenho como saber o RI? Tenho. É só olhar no gráfico. Vai no gráfico. Pega qualquer ponto ali de R1, por exemplo, lá em cima. O 2 amperes está ligado à letra D, certo, gente? Vamos, olha para mim. O 2 amperes está ligado à letra D. A letra D vale 4 volts. Então, quem é a resistência R1? Quando a voltagem vale 4, a corrente vale 2, V sobre I é igual a R, então ele vale 2 ohms. Agora, eu escolhi o D, podia escolher qualquer outro, certo, gente? Tá? Você vai calcular, VR, você vai calcular. Olha lá, ó. Pega o R1,
Pega o R1 que está aí. Qualquer número que você tenha de um lado vai ter do outro. E R igual a V sobre I. Ele está dando o V e o R. Então, vamos lá. Por exemplo, no R1, tá? Quando a corrente vale 1, a voltagem vale B. Aí tu vai lá no B, 2. 2 sobre 1 é V sobre I igual a R. Ou seja, 2 sobre 1 dá 2 do mesmo jeito. É só você pegar qualquer um de um lado e do outro e dividir. Estamos juntos? Em VR. Foi? Você pode pegar qualquer ponto desse. Todo mundo vai dar a mesma razão. Vamos ver o outro agora. Quem é o R2? O R2. Vai lá no gráfico, vai lá no gráfico. O R2. Escolhe qualquer um. Por exemplo, quando a corrente vale 1, a voltagem vale E. E o E é 8. Viu isso? Corrente vale 1, a voltagem vale 8. Então, quem é o R2? V sobre I dá 8 ohms, que é a resistência. Agora, repara, entenda. Eu poderia ter escolhido qualquer outro. Você pegaria, ó, quando o I vale meio, o R2, tá? Quando I vale meio, a voltagem vale D. E o D vale 4. 4 sobre meio, 8, do mesmo jeito. Então, R1 vale 2, R2 vale 8. E eles estão em série. Portanto, o R total vale 10. A soma de 2 com 8. A pergunta é, quem é a intensidade de corrente total no circuito? I, V sobre R. Voltagem, 12. Resistência, 10. Resposta, 1,2 amperes. O que você achou? Difícil, fácil, mais ou menos? Foi bem? Se você olhar a questão 2, passa aí para mim, Lara. A questão 2 é parecida. Tá? E vai ligar em série. É igual, a questão é igual. Ela caiu no outro ano, mas é a mesma questão. Calcula o R de cada um pelo gráfico, depois vai ligar em série. Vou deixar essa para você fazer. Semana que vem eu corrijo. Tá? É a mesma questão caída em outra prova, a mesma questão. Tá? Calcula o R, procura o ponto certinho para calcular no gráfico. Calcula o R, depois junta os 3 em série, tem a voltagem, vai tirar. Questão 3. Vou copiar o circuito. Com calma. Você vai aprendendo esse negócio devagar. Mas aí veio um circuito para você aí, que não é mais uma linha só, agora tem ramificações. Olha lá, ó. Você tem aqui um gerador de 100 volts. Volts. Aqui, um medidor de corrente, um amperímetro. E fora. Aqui tem uma resistência, ó.
R1. E ele diz que está passando aqui, nessa resistência, 10 amperes. Então, tem uma segunda resistência. R2. Olha ela aqui. A segunda resistência é R2. E a questão diz que está passando por ela 2 amperes. Gente, cada uma com a sua ramificação. Isso é um circuito em paralelo, certo? Mas ao invés de dar resistência, ele deu as correntes. Tá? E a voltagem é 100. As duas. E aqui fora existe um medidor de voltagem com a entrada e uma série diferentes para poder ter a voltagem para ele medir. Ó, aqui é voltímetro e aqui é amperímetro. Vamos lá. Vou ler para você. A 3. Tá? Sobe aí para mim, Lara. Lara. Vamos lá. Oi, eu tô com um probleminha aqui que tá saindo tudo travado. Tudo Pode bem. falar novamente. Não tem problema, não tem problema. Só sobe um pouquinho para eu poder fazer a 3 com eles. Isso. No segundo da figura adiante, A é um amperímetro, vai medir corrente. Corrente aqui fora. Pronto. Tá? V é um voltímetro. Tá? Que não passa corrente, é só para medir voltagem. Tá? A bateria é ideal, não tem resistência interna. Primeira pergunta. Qual a intensidade de corrente no amperímetro? Poxa, gente, aqui é questão de prova. Que por aqui passa 10 e por aqui passa 2, aqui fora vai passar a soma 12 amperes, certo? Foi? Tranquilo? Muito bem. Com a voltagem medida no voltímetro, espera aí, repara, voltagem é RI. RI. Depois eu vou te mostrar um negócio, mas antes, vamos ver um negócio. Olha aqui, olha a entrada dele, olha a saída dele. Em princípio, ele está com o cara, está medindo R2, a voltagem. O I vale 2, mas quanto vale o R2? Eu posso conseguir saber quanto vale o R2? Posso, né? Por quê? Te falei. Aqui, ó. R é V sobre I. Sim ou não? Hã? E a voltagem dele é a voltagem da bateria. Ó, 100. Tu vai ver que não tem nada a ver. R2. Voltagem 100. Corrente 2. Resistência R2. 50 ohms. Quando eu pedir a DDP naquele voltímetro, tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Olha bem, ó. Repara. DDP no voltímetro. Resistência, 50. Corrente por ele, 2, 100. Mas isso é claro. Pensa bem, esse ponto é a placa positiva? Esse ponto é a placa negativa? Então, o voltímetro está acabando por medir a DDP de todo o circuito. Tá?
Ou seja, não tem diferença. Como é que eu acho o R? Pois, quem é R1? Ele deve perguntar aí daqui a pouco, quem é R1? Quem é a voltagem dele? 100. Quem é a corrente dele? 10. R1, 10 ohms. O famoso veículo RI, então eu tenho um R de 10 e um R de 50 em paralelo, certo? Vem cá. Deixa eu ver a próxima pergunta. Os valores de R1 e R2 já encontrei, né? R1 vale 10 V sobre I, R2 vale 50 V sobre I. Qual a potência fornecida pela bateria? A potência total. Várias maneiras de fazer. Tá? Mas acompanha comigo o seguinte. Lembra do que eu usei aqui? P igual a V2 sobre R. Tá? P igual a V ao quadrado sobre R. Me diz, quem é a potência aqui? 100 ao quadrado sobre 10. Que é a potência aqui? 100 ao quadrado sobre 50. Essas são as duas para ver a potência total da bateria, tudo que ela fornece. Tá? Ou então, eu posso fazer o R equivalente, substituir como se fosse uma resistência só e fazer a potência como se fosse naquela resistência. Tá? Com esse R e esse R. Tem um mais fácil ainda. Lembra do V vezes I? A voltagem aqui é 100, o I aqui é 10. 10 vezes 100, 1000 watts. 2 vezes 100, 200. Somando 1.200 watts. Para você pegar o jeito, vai ser fácil, mas tem que treinar para poder pegar um jeito. Eu vou fazer assim, ó. Repara. De qualquer maneira, lembra, aqui é o R menor, aqui é a potência maior. Me diz, quem é a potência em R1? Potência em R1. Vou fazer voltagem vezes corrente. 100 vezes 10. Potência, 1000 watts. Potência no 2. Voltagem vezes corrente. 100 vezes 2. 200. Como ele pediu o total, que é a do gerador, é a total, são mais duas. 1.200 watts. Olha só, eu vou fazer o seguinte com vocês. Agora, eu vou parar de fazer esses exercícios para brincar mais com vocês com esses circuitos. Para você entender melhor como é que funciona isso. Tá? Então, nós vamos fazer coisas extras. Pega a folhinha de papel e caneta para a gente poder fazer coisa extra aí. Tá? Então, vou apagar isso aqui. Não se preocupa que eu vou falar muito mais dessas potências, mas vou falar mesmo. Como é que faz o R em série? Soma. Como é que faz o R em paralelo? Tá, não fiz nenhuma vez aqui. Não vou fazer. Tá? Com as frações. Então, vem cá. Vamos começar a brincar nesses circuitos com calma. Então, anota aí um primeiro assim, ó. Fazendo um segundo assim, ó.
Repara, vamos botar aqui 10 ohms. Aqui, 3 ohms e 6 ohms. Aqui, 8 ohms. E vou ligar uma bateria. Vamos ver aqui. Vamos botar na bateria. Tá? Aqui, deixa eu dar um negócio. De 60 volts. Olha o circuito. Lara, tá por aí? Lara, tá por aí? Não. Oi. Oi. Me bota grande aí. Tira esses exercícios agora. Eu vou fazer semana que vem. Me bota grande aí para poder me ver isso. Vamos lá. Oi. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos, crianças, sem problemas. Bateria, 60. 10, 3, 6 e 8. Vê se você consegue começar a ver isso aqui devagar. O 10 e o quadrado estão em série. Em linha. O quadrado e o 8 estão em série, né? O quadrado é um paralelo? Sim ou não? Isso aqui é um paralelo. Se você resolver esse paralelo, vai dar um valor, não vai? Os três vão ficar em quê? Série. Quem é a pergunta? A pergunta é: qual o I total? I total é V total sobre R total. Vamos achar o R total. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, olha, vamos pegar esse 3 e esse 6 que estão em paralelo e fazer um equivalente para eles, tá? Para substituir eles ali. Como é que faz o paralelo? Vamos lá. 1 sobre REC igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Estamos juntos? Pode fazer o MMC, incluindo o REC, para poder tirar de uma vez o denominador. O MMC ia ficar 6 REC. Aqui dá 6, aqui dá 2 REC e aqui dá REC. Quando é assim, tu vai usar mais denominador, para todo mundo no mesmo denominador, vai ficar assim, ó, 6 vezes 1, 6. 2R mais 3R, 3 REC. Ou seja, REC igual a 2 ohms. O que quer dizer isso aqui? Que esses dois valem um só de 2. É uma equivalência àquele paralelo. Um de 3 e um de 6. Deu 2. Resultado. Como é que ficou o meu circuito? Ficou assim, ó. 10, com 2, com 8. Agora está tudo em quê? Série. É só somar. Resultado. Quem é o R equivalente? O R equivalente total. 10 mais 2, 12, mais 8, 20 ohms. Como eu pedi a corrente, vamos lá. Corrente. 60 sobre 20. Resposta: 3 amperes. Eu misturei série com paralelo. Conta para mim. Alguma coisa demais, não? Sim, já vou falar disso, Vitor, já vou falar.
Agora, olha só. O que é um desses macetes que eles falam por aí? Gente, quando você soma duas frações, tipo 1/x mais 1/y, você pode utilizar como MMC. Quem é o MMC? O produto, XY. E aí, aqui em cima, vai dar a soma. Essa soma sobre o produto é o resultado daquele negócio. Como é 1/R. Obrigado. Tem que molhar a palavra. Como aqui é soma sobre o produto e é igual a 1/R, você tem que inverter. Isso quer dizer que você pode pegar dois elementos e fazer direto assim. Produto sobre soma. 3 vezes 6, 18. 3 mais 3, 9. 18 sobre 9, 2. Ah, pode fazer com 3, 4, 5? Pode não. A matemática não deixa. Tá? Você pode fazer de 2 em 2. Aí você pode. Agora, 3 de uma vez, 4 de uma vez, não, só com 2. Mas facilita. Mas facilita. Tá? Ou seja, isso que o Vitor falou aqui, ó. 3 com 6 em paralelo dá 2. Produto sobre soma. Então, 10 mais 2 mais 8, 20. Até aqui. Vamos lá, posso fazer outro? Vou fazer outro, tá? Tudo bem? Vou fazer outro. Vou apagar esse aqui. Vou modificar o circuito. Vamos fazer se a gente pudesse pegar um dia assim, uma tarde de sábado, sei lá, pegar horas e horas seguidas e sair fazendo um monte deles de uma vez. E depois você fazendo uns 20, você acaba aprendendo por osmose, de tanto você vê. Aí, isso não tem segredo, é só treinar. Repara, vamos fazer uma outra coisa aqui. Ó. Vamos fazer assim, quer ver? Ó, olha só. Fazendo assim. Aqui está a bateria. Copia aí, tá? Copia aí. Aqui 3, aqui 1. Olha aqui. Está ali. Um gerador de 40 volts. 2, 2, 1. E aqui um balãozinho. Vamos lá? Com calma. Gente, 2 com 2 com 1. Tem que? 2 com 2 com 1. Tem que? Em linha. Tem série. Aqui dali em paralelo.
Ali, ó. Abriu, fechou. Derivação, tá? Paralelo. Só que dentro daquele paralelo, tem um 3 e um aqui. Vamos, fala para mim. Vê se você vê isso. O 3 e um ali em cima está em série. Com o 12 está em paralelo. O que der, soma com o resto, que está tudo em série. Sim ou não, gente? Vê como é que está. 3 com 1. Está em linha. Está aqui em cima. Deu 4. O 4 com 12 abriu. Olha lá, ó. A corrente aqui, dividindo em duas partes, é paralelo. 4 com 12. O que der, fica esse. Tudo na mesma linha, tudo em quê? Em série. Como é que vai dar 4 com 12 em paralelo? Eu posso fazer 1 sobre REC igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 12 e fazer devagar. Ou então, não são dois só? 4 e 12? Quem é o R disso aqui? Produto sobre soma. 48 sobre 16. 3. Aí vai ficar 2 em linha com 2 dá 4, em linha com 1 dá 5, em linha com 3 dá 8. Tudo na mesma linha, assim, ó. 2, 2, 1 e 3. 2, 2, 1 e 3. Quanto é que vai dar o REC? Tá? Dá 8. É só somar. Aí eu pedi de novo quem é a corrente total. 40 sobre 8. 5 amperes. Coisa para mim. Tá difícil? Vai, VR, fala comigo. Tá legal? Isso. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Vamos aproveitar todos os minutinhos que a gente tem para poder fazer você começar a olhar esse circuito e chamar de você e não de sua excelência. Tá? Vamos lá. Olha aqui. Vou apagar, tá? Vou botar outro. Ó, vamos ver.
Olha só. 3 de 12 ohms aqui. Quatro e 2. Esse aqui de 10. E aqui, 20 volts. Eu quero a corrente total de novo. Um tempinho para você copiar. Tem um balão aqui de 3 saídas. Aqui um, aqui um, aqui um e aqui no gerador. Vou fazer você ir pegando jeitinho. Copiou? Mas você consegue visualizar. 12, 12, 12. Uma linha para cada um. Todos em separado. A mesma entrada e uma saída. Isso aqui é paralelo. Então, 3 de 12 em paralelo. Antes de te mostrar mais uma jogadinha aqui da coisa. Olha daqui. Como é que faz isso? 1 sobre R igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 12. É assim a maneira clássica. E aquela soma de fração ali é suave, né? Tudo com o mesmo denominador. É só repetir o 12. 1 mais 1 mais 1, 3. Só que 1 sobre R igual a 3 sobre 12. Então, R igual a 12 sobre 3. Resposta: 4 ohms. Quem já estudou isso, já deve ter visto que tem outro macetinho aí, quando todo mundo tem o mesmo valor e está em paralelo. Tá? Assim, ó. Ali era 12, 12, 12. Tudo em paralelo. É só pegar o valor de um deles e dividir pelo número. 2 sobre 3, 4. Por exemplo, se eu botar... É fácil de entender por quê. Vai ficar assim, ó. 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, seja quanto for, vai dar N sobre R. É só inverter, é só dividir. Por exemplo, 4 caras de 20. 20 sobre 4, 5. Se todos forem iguais e todos estiverem em paralelo. Isso é uma maneira mais rapidinha de fazer. Hoje você pode não achar tão rápido assim, porque é muita coisa de uma vez só, ainda mais para quem não viu. Aí é uma loucura. Tá? Mas já vai sair daqui hoje pelo menos achando que esse troço não é tão fantástico assim. Também, somar 1 sobre 12, com 1 sobre 12, 1 sobre 12, e depois inverter é molezinha, né, gente? Não imaginar, não. Tá? Agora, repara, 3 de 12, 12 sobre 3, 4, em paralelo. Então, vamos lá. Isso aqui tudo vale 4. Olha para mim. Esse 4 e esse 2. Esse ladinho aqui. Está em série, não está? Lá dentro. 4 com 2. Essa linha aqui vale 10. 4 mais 2. Tem linha? Como é que ficou no final? Ficou assim? 10 em paralelo com 10. Se você guardou o que eu falei, são dois iguais. 10 sobre 2, 5, é o que dá. Ah, não guardei assim, cara. Então, faz o jeito normal. 1 sobre R igual a 1 sobre 10. A soma dos inversos.
é igual ao inverso. Olha lá. 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Dá 2 sobre 10. Como tem que inverter, porque é 1 sobre R, 10 sobre 2, 5. E a corrente total? 20 sobre 5. 4 amperes. Olha lá. 3 de 12 em paralelo. Aqueles 3 de fora estão em linha. Soma. 4 mais 4 mais 2, 10. Aí ficou 10 com 10 em paralelo de novo. E aí, gente? O que tu acha disso? Muito complicado? Claro, não é com 3, 4 circuitinhos, tem que fazer 30. Mas se fizer bastante, tu não vai ter problema com isso, não. Não é tão fantástico assim, não, é? O que tu acha? A ideia do circuito, ainda mais do jeito que cai para o LED, que é muito fácil, tá? É essa. Não é nada demais. Isso aí já é um circuito meio grande para o LED. O LED cobra mais fácil que isso. Tá? Tem nada de fantástico. Confundindo quando é paralelo, quando é série. Olha só. Não é aqui. No final, você tinha um por fora e um por dentro. Olha aqui, ó. Quando bifurca, quando abre em 2 partes ou em 3 partes, não é série, é paralelo. Série é só quando todo mundo passa pela mesma linha. Você consegue ver, Lívia? Repara, pensa na corrente. Quando ela chega aqui, ela abre em 2 partes, isso é paralelo. Tá? Para ser série, tem que passar na mesma linha. Pensa, a corrente que vem por aqui, ó, vai ter que abrir em 2 partes para depois juntar de novo aqui e fechar. Conseguimos ver que não era série, Lívia? Sim, 2 caminhos, é isso, é isso. Se tem 2 caminhos, não pode ser série. Série é um caminho só. Tá? Olha só. Semana que vem, eu não sei se eu vou dar 1 ou 2 aulas, mas vai ser esse assunto, tá? Traz esse material de novo, porque eu vou forçar esses circuitos e falar mais de potências, que eu dei um pouquinho de tempo na potência, porque estava meio potente demais hoje. Muita coisa. Então, dei um tempinho, mas eu falo mais da semana que vem. Se você conseguir entender já o que mais ou menos o que é série paralela, como é que funciona, já andamos um bocado. Tá bom? Um abraço. Sempre um prazer estar com vocês. Tá? Vamos tocar isso. Se na semana que vem a gente fazer 2, a gente faz. Tá? Olha, beijo para todos. Fiquem bem, fiquem felizes. E vamos lá, vamos arrebentar esse troço. Vamos conseguir fazer esse circuito e mostrar para você que não é nada demais, não. A gente consegue fazer. Beijo. Tchau, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.